Olá pessoal, boa tarde. Eu fico feliz em ver que tem bastante gente assistindo. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Aline, eu sou analista de teste na Dutex. Eu sou a responsável por procurar os erros aí no sistema, ver se tem algum bug, se está tudo funcionando perfeitamente, para que vocês não tenham nenhum problema quando acessarem o nosso sistema. A gente vai dar início à nossa apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode ir mandando aí pelo chat, que o pessoal aqui está preparado para respondê-los. Vamos dar início à nossa apresentação. Então, eu vou apresentar a Dutex para vocês. Ela é uma startup fundada em dezembro de 2018. Então, a gente tem aí pouco mais de um ano. A Dutex, ela processa mais de 2 bilhões em impostos mensalmente, o que é um número bem significativo. E nós temos mais de 170 grupos econômicos, o que dá em torno de 5 mil CNPJ transitando no nosso sistema. No relatório do Banco Mundial de 2019, o Brasil foi eleito o país mais burocrático do mundo na hora de recolher tributos. Então, a Dutex, ela nasceu para simplificar o modo que as empresas recolhem esses tributos no Brasil. Esses são alguns dos nossos clientes, são empresas de diversos segmentos, de diferentes portes, demonstrando aí que se a sua empresa ainda não é cliente da Dutex, nós estamos preparados para recebê-la também. E dando foco ao tema do nosso webinar, GNRE 2.0, o que vai mudar, eu quero contar resumidamente para vocês um pouquinho da história da GNRE. Então, a nossa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, mais conhecida como GNRE, ela foi criada no ano de 1989, através do convênio ICM 44/1985, com o objetivo de arrecadar o ICMS retido na fonte. Então, nesse primeiro momento, a gente pode imaginar aí um papel qualquer, onde o usuário preenchia à mão, seguindo os padrões que o governo determinava, se dirigia até uma agência bancária e efetuava o pagamento dessa guia. Foi só no ano de 1999, através do convênio 01/99, que foi incluído o código de barras na GNRE com o padrão FEBRABAN. Esse processo se tornou muito mais ágil, facilitou aí na identificação dos pagamentos que até então era difícil de fazer e tornou possível também a mitigação de falhas. Em 2002, a Cefaz de São Paulo ela cria um aplicativo offline que facilitaria aí a vida do usuário, porque já era possível a criação da GNRE com código de barras e também era possível a criação de GNRE por lote, através de um arquivo TXT que o usuário fazia o upload para dentro da ferramenta. Então, em 2010, nasceu o projeto GNRE Online, através do ajuste CINEF 01/2010, que contribuiu com o fisco no controle dessas arrecadações e tornou possível a facilidade da identificação dessas guias. Então, o próprio fiscal que estava lá na barreira, com o seu computador ou até mesmo pelo celular, ele conseguia identificar o status daquela guia. Esse processo ajudou a evitar as fraudes e tornou-se muito mais eficaz. Então, em 2010, o projeto ele nasce e em 2012 ele entra em produção. Em 2015 foi o grande boom de emissão de GNRE, porque entra em vigor a Emenda Constitucional 87/2015, que determina a partilha de ICMS para o consumidor final. Isso quer dizer o quê? Que aquela empresa, aquele estabelecimento que era contribuinte apenas do seu estado de origem, um exemplo, a Magalu, que é um cliente nosso, que era contribuinte apenas do estado de São Paulo, passa a ser contribuinte do Brasil inteiro por onde a sua mercadoria é destinada. A Cefaz de Pernambuco foi quem encabeçou o maior projeto, centralizando no seu portal 24 estados brasileiros, ficando de fora apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que decidiram tocar os seus projetos individualmente. As principais receitas recolhidas pela GNRE são o DIFAL, da Emenda Constitucional 87, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e o ICMS-ST, além das receitas de transporte, comunicação e energia elétrica. Bom, pessoal, esse foi um pequeno resumo da história da GNRE e para explicar melhor para vocês as mudanças do Layout 2.0, eu passo a palavra ao meu colega Kleber. Obrigado, Aline. Meu nome é Kleber, eu sou gerente de suporte e PO de um dos produtos aqui da Dutex. Eu vou apresentar para vocês as mudanças que estão acontecendo aqui na GNRE 2.0.
Esse novo layout vai trazer algumas novidades que visam a melhoria e performance para a emissão das guias. Na GNRE Simples, continua como na versão 1.0, então assim, não mudou nada para quem utiliza o site da Cefaz de Pernambuco. Agora, eu vou simular a geração da GNRE 2.0 manualmente. Então, eu vou falar sobre o GNRE com múltiplos documentos de origem, que permite adicionar múltiplos documentos de origem, desde que mantida a mesma UF favorecida, o mesmo contribuinte emitente, o mesmo código de receita e o mesmo tipo de documento de origem. Tá? A gente vai fazer um cadastro aqui do contribuinte, do emitente. Então a gente pegou aqui alguns dados, tá? Do documento de identificação, o CNPJ, a razão social, o endereço, a UF do emitente, né? Do contribuinte, e o município de São Bernardo. E eu coloquei aqui também o CEP. Aqui embaixo a gente pode escolher a receita. Então eu escolhi aqui a receita 1099, que é a SMS-ST, que é a substituição tributária por operação. Então nesse momento ele te dá uma opção aqui embaixo de escolher o tipo de documento de origem. Então a gente vai clicar em adicionar. Dentro do adicionar a gente tem o código de produto. Então eu vou escolher esse código de produto aqui, eu escolhi qualquer um aqui, tá? Nesse número de documento a gente pode pegar a chave da nota. Então eu vou pegar o meu exemplo aqui. Dentro da referência da receita, a gente vai adicionar o período da referência. Então eu vou colocar aqui fevereiro de 2020. Então eu vou cadastrar a data de vencimento. Eu vou colocar uma data bem antiga para a gente calcular a multa desse cara, tá? A multa e juros dele. Então eu vou colocar um valor qualquer aqui. O contribuinte destinatário você pode utilizar como CNPJ ou CPF. Então eu vou utilizar o meu CPF aqui mesmo. A UF destino a gente não muda, não pode mudar, tá? Então ele está falando que é para Pernambuco. Eu só posso escolher o município. Então eu vou escolher um município qualquer aqui e vou dar o confirmar. Fazendo isso, eu fiz o primeiro cadastro. Então antes na 1.0, a gente só podia utilizar uma única vez esse pagamento. Então eu adicionei essa chave e agora a gente pode adicionar uma nova chave também. Então eu vou adicionar aqui essa nova chave. O período. Vou adicionar a data de vencimento. Vou colocar um valor principal aqui. E a gente vai colocar o nosso contribuinte destinatário. O contribuinte, ele pode ser o mesmo, tá? O que vai diferenciar, às vezes, é o município. Então, ele pode ser de um município diferente ou pode ser até o mesmo município, tá? Então, a gente vai confirmar aqui. Então, nesse momento, a gente tem duas opções de cadastro de múltiplos documentos de origem, tá? Eu vou colocar o código de validação aqui para que a gente possa visualizar as guias. Quando eu valido, ela mostra para a gente a UF favorecida, né, que é de Pernambuco, o tipo de GNRE, que no caso é o múltiplos documentos de origem, o contribuinte emitente, que é o CNPJ, a razão social, o endereço, o UF e o município também, a receita que eu estou utilizando, que é a 1099, que é a de ICMS-ST, e o documento de origem, que é a chave. Então são as duas chaves que a gente já fez o cadastro aqui. Então a diferença é que ele está agrupando esses valores totais aqui e um único documento. Então a gente vai visualizar o PDF dela agora, tá? Quando eu clicar em emitir, essas guias, teoricamente o layout delas não mudaram da 1.0 para 2.0. O que mudou foi que agora a gente tem um valor aqui agrupado, então das duas chaves é um único valor e com o código de barras também com esse mesmo valor total, tá? Nesse momento aqui, a gente tem um segundo PDF, né,
que nesse momento ele está te mostrando aqui o que você agrupou, né? Então a gente agrupou 2 tipos de documentos aqui, com vencimentos diferentes. Aí tem a receita dela, que é a ICMS-ST, que são as mesmas, porém o valor principal é diferente. E a multa e juros também. Então ele agrupa todos os valores aqui e tem a soma total aqui do total da GNRE. E se clicar em pagar, aí você pode fazer o pagamento ou pelo banco, enfim. Esse é o processo pelo site da Cefaz de Pernambuco online. Então vamos lá. Sobre as datas da GNRE 2.0. A previsão para que o portal GNRE Online começasse a aceitar a GNRE 2.0 era no dia 1º de abril de 2019. A Cefaz deu uma data limite para que todos os UFs se adequassem na versão 2.0, que era no dia 31 de dezembro de 2019. Porém, apenas 5 UFs estavam prontas nessa data. Por isso, no dia 18 de dezembro de 2019, a Cefaz disparou um comunicado avisando que alterou, postergaram para o dia 30 de abril de 2020. Agora vamos esperar, para ver se vai virar a chave na data prevista. Para você que é desenvolvedor, é necessário pegar o manual que a Cefaz disponibilizou lá no site para você fazer a alteração via web service. Houve uma grande mudança em mais de 40 campos e se você não corrigir o seu sistema, a geração por lote vai parar. Uma informação importante para você cliente da Dutax: não precisa se preocupar, essa mudança não vai ter impacto nenhum na sua operação, a gente já cuidou de tudo. Então galera, mais cedo eu gravei esse vídeo sobre o nosso sistema e eu vou explicar para vocês como é feita a geração por lote via web service. Então pessoal, esse aqui é o nosso sistema, o módulo de pagamento aqui da Dutex, tá? Basicamente ele tem alguns módulos aqui do lado esquerdo. Então é o dashboard, gerenciar guias, gerenciar pagamentos, relatórios e configurações. Essas configurações aqui é mais parametrização aqui do sistema, tá? O relatório você consegue extrair também ele. Alguns status aqui são bem importantes, por exemplo, aguardando guia, processando guia, aguardando pagamento, aguardando aprovação, processando pagamento, guias pagas e erro. O que é esse status de erro? O status de erro é quando a gente está fazendo a comunicação via web service lá na Cefaz e a Cefaz oscila ou retorna alguma falha de comunicação. Essa guia ela fica presa no status de erro e fica presa também no status de processando guia, tá? Ela fica dentro desses 2 status. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importação. Como que eu faço para importar o meu XML dentro do Dutex? A gente tem 4 opções, tá? A primeira opção, a gente pode utilizar a API, ou a gente pode utilizar também o SFTP. Então a gente disponibiliza para vocês colocam o XML em lote lá dentro. A gente tem um serviço automático que faz a leitura desses caras e consome para dentro do sistema. A terceira opção também pode ser feita por integração com o seu RP. Então, se você tiver um RP, independente do RP, a gente faz essa comunicação com vocês. E a quarta opção também é a opção manual. Então, essa quarta opção, a gente vai fazer ela aqui com vocês, tá? Clicando em aguardando guia, a gente tem uma opção aqui chamada adicionar título. Então, dentro dessa opção adicionar título, então nós podemos arrastar o XML para dentro da tela ou até mesmo clicando aqui e buscar o seu XML. Então esse processo é um processo mais demorado, tá gente? Não é muito utilizado aqui, mas como a gente está fazendo uma demonstração para vocês, acho que fica mais tranquilo para todo mundo entender. Então a gente clica em importar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a comunicação com o nosso sistema. Ele vai falar se ele foi importado com sucesso ou se deu algum tipo de erro. A gente vai verificar quantos XMLs importaram. No caso aqui foi um único XML que eu importei, tá? Clicando no dashboard, a gente verificou que aumentou. A gente tinha 12 guias e agora a gente está com 13 guias aqui. Então, dentro desses status aqui, desses XMLs, nós temos a guia que a gente importou, que é de Pernambuco. Então, ele mostra aqui o tipo de documento que a gente está gerando, o código de receita.
Então aqui a gente tem a receita de DIFAL, a gente tem a ICMS-ST, Fundo Pobreza, né, combate à pobreza. E aqui dentro do dashboard, novamente, como que funciona esse processo para fazer a comunicação via web service? A gente pode gerar tanto 13 guias, quanto 500, quanto 1000 via serviço automático. Então a gente pode parametrizar ele, a cada X minuto ele vai pegar todo esse lote e vai fazer a comunicação via web service automaticamente. Como eu estou fazendo um processo manual, eu vou selecionar eles aqui, tá? Então a gente está selecionando essas guias e vou clicar em gerar guia. Nesse momento, ela está fazendo a comunicação lá com a Cefaz, então ela está te retornando o número de controle, ela também retorna para você o código de barras e já calculando multa e juros caso tenha, tá, gente? Então, vou clicar no dashboard aqui novamente, para vocês verificarem que automaticamente, em segundos, essas guias já entraram e já estão aguardando pagamento. Então, o que a Cefaz retornou para a gente, tá? Eu vou pegar uma guia qualquer aqui, vou pegar de Alagoas, a gente vai selecionar aqui e a gente vai visualizar. Então, a gente tem o número de controle, o vencimento, se ela tem multa ou juros, a Cefaz já faz o cálculo aqui para a gente. E a gente tem o valor total desse cara e o código de barras também que a Cefaz retornou pra gente. Então, nesse momento, esse PDF ele já pode ser pago, tá? Gerou a guia, o banco pegou, criptografou, pagou esse cara. Dentro de 15 minutos ou 30 minutos, depende da sua relação com o banco, essas guias vão ser autenticadas e elas vão permanecer no status de guias pagas. Eu simulei uma aqui manualmente, para vocês visualizarem como essa guia ela fica depois de paga. Então a gente clica dentro de visualizar, a gente tem dentro do PDF, a gente tem a autenticação bancária e dentro dela a gente tem o código, né, que o banco retornou para a gente que esse cara foi pago com sucesso. Então com essa guia a gente pode disponibilizar para vocês dentro de um lotezinho do SFTP todos os PDFs pagos ou até mesmo a gente mandar por e-mail para vocês. Então vocês podem pegar essa guia junto com o seu produto e fazer o transporte para o destino dele. Tá bom, gente? Então esse é um processo bem tranquilo do nosso sistema, ele é totalmente automatizado. Então vocês não precisam fazer esse processo manual. Então vocês utilizam a ferramenta basicamente para controlar se houve ou não a comunicação via web service. Caso não houve, aí sim você pode interagir com o nosso suporte, com a nossa equipe aqui. E a gente está à total disposição de vocês aqui para demonstração ou perguntas aí. Então vocês ficam à vontade aí com a gente, tá bom? Obrigado. Bom, galera, para finalizar, gostaria de agradecer a todos que assistiram a gente até aqui. Caso tenha alguma dúvida, podem mandar no chat que o Luiz, que é o nosso head de produto, ele vai responder em 1 minuto. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai para a parte das perguntas e respostas. Eu estou aqui com o Luiz Pessotto,
pessoal. que além de um dos fundadores da Dutex, ele também é head de produto. Isso aí. A gente queria fazer alguns agradecimentos, né? Legal, falando pessoal, tudo bem? Obrigado a vocês todos que estão assistindo aí. A gente queria agradecer também o pessoal da Swisscam, o pessoal da AB Info, o pessoal da Zug, que ajudou a gente a divulgar esse webinar. E agora a gente vai para a parte das perguntas e respostas. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gustavo, eu sou coordenador de marketing aqui na Dutex e vou ler as perguntas. Então a primeira pergunta é da Tatiane Rosa. Todas as UFs permitem a geração de múltiplos documentos na mesma guia? Legal. Não, nem todas as UFs. Eu vou mostrar aqui para vocês. Lá no próprio site da GNRE, você tem essa informação. Você vai lá em configurações UF, tem aqui versões das UFs. Então você vê que, primeiro, nem todas as UFs estão na versão 2.0, então elas ainda têm aquele prazo para migrar para a versão 2.0. Mas a gente tem alguns casos de UFs que já estão na 2.0, o caso do Amapá aqui, por exemplo, Minas Gerais, e que não aceitam, por enquanto, múltiplos documentos de origem. Na verdade, a gente, por enquanto, em produção, só tem 2 UFs, Pernambuco e Rondônia, que aceitam essa emissão em lote, né, múltiplos documentos dentro da mesma GNRE. Então, à medida que isso for mudando, você pode consultar aqui pelo próprio site da GNRE, você vai ver que a informação que a gente tem é que a maioria das UFs vai migrar para o 2.0 sem aceitar essa questão de múltiplos documentos dentro da mesma guia. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Pode ir mandando sua pergunta pelo chat que o pessoal passa para a gente aqui e a gente vai responder. A segunda pergunta é do Carlos Eduardo e ele pergunta: a chamada do web service mudou? A chamada do web service mudou. Essa é uma pergunta boa, assim, o que eu vou falar aqui é para quem não tem Dutex, né? Todos os clientes que já usam a nossa solução, não mudou absolutamente nada, né? Então a sua integração com o Dutex, tanto na ida quanto na volta, ela continua exatamente igual, você não precisa se preocupar com nada. O que eu vou falar aqui serve para os desenvolvedores ou para quem desenvolveu a GNRE aí na sua empresa, dentro de casa. Então isso também lá no site da GNRE, você tem essa informação lá na parte de automação. Você vai aqui no automação Saiba mais manual para preenchimento do XML. Então eles já colocaram aqui no site as diferenças entre a versão 1.0 e 2.0. Então você vê que tem diferenças de layout. Basicamente o layout mudou completamente, né? Todos os campos na versão 1.0 eles tinham esse sequencial, né? Tá vendo aqui C01, C02. Na versão 2.0 isso não existe mais. Então, pelo menos o nome de todos os campos mudou. E algumas outras mudanças mais profundas, né, que a gente acabou explicando, o Kleber acabou explicando aí durante a fala dele, esse caso, por exemplo, de múltiplos documentos dentro da mesma guia. Isso era uma coisa que não existia no layout antigo, então o layout aqui, a estrutura do layout novo mudou exatamente para a adoção desse novo tipo de emissão de guia. Beleza, vamos lá para a próxima pergunta do Bruno. Sobre o ajuste CineF número 35 do 13/12 de 2019, que é a inclusão do Rio de Janeiro na emissão pelo site da Cefaz Pernambuco, como vocês estão vendo essa modificação? Como está sendo na prática? Legal. Na prática não está sendo, né? Então, realmente essa legislação, o que ela diz? basicamente, o GNRPE, né, que é o Estado de Pernambuco, ele disponibilizava esse serviço para 24 UFs, estavam fora desse serviço no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E isso estava lá, inclusive, no ajuste CineF antigo. Esse novo ajuste, o que ele faz é tirar o Rio de Janeiro dessa lista exclusiva aí e passar o Rio de Janeiro para dentro da GNRE Online, que é comandada lá por Pernambuco. Mas na prática não mudou nada, a gente ainda está... O Rio de Janeiro ainda está usando os web services deles lá de geração da GNRE. E de novo, né, para você que já tem Dutex, já usa o Dutex, isso também vai ser transparente. A partir do momento que o Rio de Janeiro estiver homologado, estiver usando a solução da GNRE Pernambuco, a gente simplesmente vai virar a chave lá, você vai começar a emitir a guia usando um web service diferente, mas na prática, no sistema, não vai mudar nada. Perfeito. A quinta pergunta, ele diz assim: não entendi como funciona o sistema de pagamento da Dutex. Você pode explicar com mais detalhes? Legal. Então, seria legal a gente entrar aqui no nosso software, né? Na nossa plataforma. O que acontece? O Kleber acabou mostrando ali, ele efetivamente não mostrou como gerar, né,
lote de pagamentos ali dentro da ferramenta. Então, imagina que toda essa simulação aqui que eu vou fazer manualmente, você poderia fazer automaticamente, né? A gente tem as tarefas agendadas para você não precisar ficar entrando no sistema e fazendo isso. Mas só para vocês verem como é que funciona. Então, lembra das guias lá, né? A gente gerou as 14 guias, elas estão aqui aguardando o pagamento. Nesse momento, elas ainda não foram enviadas para o banco. Então, aqui você tem todas as informações para fazer o pagamento, inclusive se você quiser fazer o pagamento manual de uma guia aqui, você conseguiria, né? Se não visualizar aqui, ela vai te mostrar o PDF. Você pega esse código de base e pode pagar lá no Internet Bank. Mas o bacana, o interessante seria que você fizesse isso de forma automática, né? Se tiver um volume grande, por exemplo, de guias, como é que isso vai funcionar? Então eu vou manualmente aqui selecionar essas guias para enviar elas para pagamento. Você vê que quando eu seleciono as guias, ele me dá um total aqui por tipo de guia que eu estou pagando, né? Por código de receita, para você ter um controle ali do que está acontecendo. Quando eu clicar aqui no confirmar pagamento, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um lote com todas essas guias que eu selecionei, e esse lote, esse arquivo, é isso que eu vou enviar para o banco. Eu vou confirmar o pagamento aqui, e a gente tem um relatório de histórico de pagamentos, né? Fica aqui, ó, relatórios, histórico de pagamentos. Então aqui ele vai te dar uma lista de todos os pagamentos que você já efetuou, todos os lotes que você já gerou. Eu vou pegar esse último que a gente acabou de gerar aqui, por exemplo. Se eu der um mais, ele vai mostrar as guias que estão dentro daquele lote, que são aquelas guias que eu selecionei. Então nesse momento aqui elas estão em processamento, né? Elas ainda não foram pagas. O que eu teria que fazer? Eu tenho duas opções, né? Muitas empresas, elas têm um serviço de van. O que é o serviço de van? Ele pega esse arquivo, eu consigo baixar, né, esse arquivo aqui. Ele pega esse arquivo e envia esse arquivo para o banco faz a compensação e te devolve um arquivo de retorno com as autenticações bancárias. O Dutex lê essas autenticações bancárias e a guia para você aqui, ela já muda o status automaticamente e vai aparecer como guia paga. Para quem não usa o serviço da van, né, que faz essa captura e o envio automático dos arquivos, você pode fazer isso manualmente também. Então você gera os lotes aqui, você pode baixar esse arquivo e fazer o upload lá no seu Internet Banking. Então também é uma outra forma de você fazer o envio dessas guias para pagamento. Legal? Beleza? Então vamos lá para a próxima pergunta, que é do Anderson Pereira. Boa tarde. Como fica a emissão de guia para os estados que não possuem convênio com a GNRE 2.0 ou atualmente a GNRE 1.0, como por exemplo São Paulo? Também é emitida essa guia para pagamento? Tá. O nome dele é? Antônio Pereira. Anderson Pereira. Anderson, se você usa o Dutex, para você, normal. Esse fluxo que a gente vê ali dentro do sistema, ele funciona para todas as UFs, inclusive São Paulo e Espírito Santo, que estão fora da GNRE de Pernambuco. Se você não usa o Dutex, provavelmente você faz essa emissão manual, né? Inclusive são sites diferentes. Então a mudança da GNRE 2.0 vai afetar somente as UFs que estão dentro ali de Pernambuco. Você não vai ter mudança, por exemplo, no site da Cefaz de São Paulo, são coisas separadas. Mas aí fica a dica para quem quer conhecer o sistema do Dutex, fica muito mais simples de você acompanhar, porque fica igual para todas as UFs, você não precisa ficar pensando qual UF você vai gerar a guia, o fluxo é sempre igual dentro do sistema. Perfeito. Próxima pergunta é a pergunta do Manuel. Boa tarde. Existe alguma alteração na emissão da guia? Quando, por exemplo, precisamos cancelar ou devolver uma NF? Já aconteceu aqui de emitir uma NF para outro estado, pagar o imposto e o cliente cancelar a compra. Porém, o estorno dessa guia é extremamente burocrático e demora para ser pago, quando é pago. Sim. Essa é uma questão de negócio, não mudou, né? O que mudou foi uma questão técnica do layout. Se você, como nesse caso do Manuel, aí, você fez uma venda, pagou a guia por operação, a guia chegou lá no estado de destino, né? A mercadoria chegou no estado de destino e houve um cancelamento. O mesmo processo continua tendo que ser feito. Você vai ter que pedir o reembolso, se você não tem inscrição estadual lá no estado de destino, você vai ter que pedir o reembolso desse valor que já foi pago, continua igual. Legal. A próxima é do William Xavier. Dentre as empresas que trabalho, possuo uma transportadora. O sistema trata a GNRE da mesma maneira para o CTE, visto que o portal da GNRE tem algumas limitações atualmente com CTEs. Acho que é uma pergunta, né? Ele trata igual as duas? Bom, então, para nós, dentro do sistema é exatamente igual. Então, o que muda é que você vai importar uma hora uma NFE,
e uma hora um XML de um CTE. Mas a gente faz a emissão para todas as UFs do mesmo jeito. Então você consegue emitir as guias de CTE, né, a partir de um CTE usando o TEX. Próxima pergunta é da Carla. No estado de São Paulo, não encontro mais o código da Receita 10099 para emitir a GNRE. E aí? Isso ela deve estar dizendo no site, né? Assim, o São Paulo tem umas limitações que acontecem no site lá de São Paulo, isso desde da época da emenda constitucional, né? Quando mudou, quando passaram a exigir a geração da GNRE para as guias do DIFAL. Quando você vai emitir, ele fala para você emitir lá com a receita 1080, que seriam outras receitas, e na verdade ele abre um outro site, aí lá dentro você faz a emissão da guia normal, que seria do DIFAL, que se você for olhar na tabela de receitas lá da GNRE, o DIFAL tem outra numeração, né? 102, se não me engano. Então o São Paulo tem essas limitações, essas mudanças. Mas dentro do nosso sistema aqui, continua igual, você consegue emitir as guias separadamente, 1099 para o ICMS-ST e as guias do DIFAL, que na verdade ele acaba emitindo com 1080, mas internamente ali a gente acaba tratando com a numeração da guia do DIFAL, 102. Perfeito. Agora uma pergunta do Gustavo, meu xará aqui. Em caso de problema na ferramenta, o cliente trata com vocês via chamado? Se sim, tem um prazo de SLA para atendimento? Isso, sim. Ele trata diretamente com a gente. Então, entrou na ferramenta lá, sei lá, não está conseguindo emitir uma guia, alguma coisa aconteceu, você abre um chamado aqui para a gente tem suporte tanto por e-mail quanto por telefone. Existe a SLA, o SLA varia de acordo com a sua necessidade, né? Tem empresa que trabalha faturamento 24/7, por exemplo, tem um SLA mais agressivo, funcionando inclusive no 24/7. Se o seu faturamento só acontece ali no horário comercial, provavelmente você não vai querer um suporte desse tipo. Também tem um outro tipo de SLA, sim. Mas a gente está super preparado para atender todos vocês. Vocês viram ali na apresentação acho que da Aline, né, falando sobre os nossos clientes. A gente tem boas notícias aí em relação ao suporte, sempre elogiado pelos clientes. Perfeito, essas foram as perguntas. Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode mandar no nosso e-mail, no contato@dutex.com.br. Coisas que eu preciso falar. A gente colocou uma pesquisa aí no chat também, seria legal, são só 3 perguntinhas, 2 minutos vocês respondem, para a gente melhorar os nossos webinars. Então, ajudaria muito se vocês pudessem participar. A gente precisa falar também que a gente tem uma promoção de 30 dias, caso vocês queiram experimentar a nossa plataforma sem compromisso durante 30 dias, deixe o seu contato que o comercial vai falar com vocês, a gente implementa rapidinho e vocês podem testar aí para ver se a gente tem uma plataforma poderosíssima e com certeza na sua empresa vai fazer toda a diferença. E mais alguma coisa a acrescentar, Luiz? Acho que é isso, agradecer todo mundo que ficou até agora assistindo a gente aí, né? Mais de 100 pessoas online. Obrigado pela presença de vocês e é isso, se tiverem qualquer dúvida, procurar a gente nas redes sociais ali, no LinkedIn, mandar, com certeza a gente responde. Isso, o conteúdo desse webinar será disponibilizado para vocês nos próximos dias, tanto em forma de vídeo quanto o nosso PDF aqui, né, a nossa apresentação. E é isso, muito obrigado a todos, boa tarde. Valeu, gente, obrigado. A Dutex é uma startup brasileira que veio simplificar o dia a dia das empresas, nesse sistema tributário extremamente complexo e oneroso que é o nosso. Em um relatório, o Brasil foi eleito o pior país do mundo para se ter um negócio. A gente é campeão mundial em burocracia. O absurdo não para por aí. Uma pesquisa recente do Banco Mundial revelou que as empresas brasileiras gastam em média 2.000 horas para pagar tributos. Essa média em países desenvolvidos é de 160 horas. Nossas soluções facilitam para que a sua empresa emita e pague tributos de uma forma mais simples, rápida, inteligente e segura. Assim você reduz custos e tempo na operação. O módulo de pagamento de tributos da Dutex tem tecnologia avançada, baseada numa estrutura SaaS que é tendência do mercado. A gente oferece a RPA como um produto e não como um serviço.
Você não vai precisar passar longos meses estruturando e executando o projeto. Com a gente, o resultado vai ser rápido. Nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes e todo esse processo manual de emitir e pagar uma guia leva em média 30 minutos. Com o Dudoc, isso cai para menos de 5 segundos. E o Dudoc tem duplo fator de autenticação, todos os dados são criptografados e o processo pode ser feito sem nenhuma intervenção humana. Nossa ferramenta é extremamente ágil. Ela integra com todos os bancos, emite para os 27 estados e envia automaticamente por e-mail. Assim, você evita o caminhão parado na barreira, por não ter a guia paga em mãos. E uma coisa que a área de tecnologia adora é que não precisa de instalação. Além disso, o nosso suporte é super dedicado e prestativo. E a gente fica responsável por atualizar a sua empresa sobre todas as mudanças legais que estão acontecendo. Consiga o compliance em pagamentos e tributos. Pare de pagar juros e multas desnecessárias, pagar guias em duplicidades e deixar o seu cliente esperando a mercadoria. E a área fiscal não precisa ser complicada. Com a Dutex, você transforma custo em investimento e toda aquela lentidão e burocracia em agilidade e produtividade. Quer saber mais sobre a eficiência da Dutex? Não pergunta para mim, pergunta para qualquer um dos nossos clientes. Eles vão confirmar a qualidade do nosso produto. Sua empresa precisa focar no que ela faz de melhor. Deixe a Dutex revolucionar a sua área fiscal.